Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a crise na segurança pública do estado do Rio. Carlos, chegamos num ponto realmente que a gente nunca imaginou. Acho que quem mora no estado do Rio, quem é carioca, quem é cidadão fluminense, nunca pensou em ver o Rio nesse estado. A gente já teve, em vários momentos, a gente já teve na década de 90 um grande pique de criminalidade, mas nada como o que está se vendo agora, quando a impressão é que realmente o governo perdeu o controle. Não tem mais o que fazer em relação ao avanço da criminalidade. Se antes havia uma crise, se antes a violência se restringia a determinados bolsões dentro da cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, agora a coisa parece que tomou um vulto que o cidadão não sabe mais onde pode ser vítima dessa violência. O que está acontecendo? Como é que você está vendo essa crise no setor de segurança pública no nosso estado? Bom, primeiro, sempre uma alegria estar participando do Ponto Final. Essa situação a gente tem que ter uma análise com muita cautela, porque não adianta olhar pontualmente a situação do Rio de Janeiro. É uma consequência de um desmando nacional, né? Não existe no Brasil uma política nacional de segurança, que pode me contrariar o ministro da Justiça e outros, esse e os anteriores, nunca fizeram uma política nacional de segurança pública. E o crime hoje, que está evidenciado nas nossas cidades, nas grandes metrópoles, eles são transnacionais, são de origem, fora das nossas fronteiras, notadamente drogas e também o tráfico de armas, que sustentam as posições dessas verdadeiras organizações criminosas, que dizem que são desorganizadas, ao contrário, me parece até mais organizadas que o poder público, nesse sentido de organização criminosa para o combate e para a sua eficácia em relação àquela que se propõe. Ele se propõe ao crime e eles têm tido sucesso garantido. O crescimento, o faturamento dessas organizações criminosas no Brasil tem crescido bastante, e eu diria também que tem uma boa relação, eu diria que tem também uma certa analogia com a própria criminalização do sistema político brasileiro, que na verdade também faz parte desse esquema de organização, e vou explicar um pouquinho melhor, porque isso entra lavagem de dinheiro, isso entra o controle de um Estado e uma necessidade do cidadão cada vez mais preso em relação ao Estado. Então nós temos gente que tem a ideia de legalização de drogas, tem a ideia contrária, por exemplo, de não permitir que o cidadão tenha a sua autodefesa. Então é um conjunto bastante confuso para a gente analisar. E aí cai numa corporação policial, na verdade em duas, uma que é investigativa, que é a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, e cai, com todo respeito, na coitada Polícia Militar, que tem uma base muito pequena de infraestrutura para combater um crime que é transnacional. Então fica muito difícil a gente dizer que simplesmente a questão da segurança pública é uma coisa pontual no Estado, na cidade do Rio de Janeiro, e que a PM não resolve, que o governo do Estado não resolve. O governo do Estado não resolve porque ele se tornou incompetente por opção. Ele foi por ações e linhas que contrariam a defesa ao cidadão e a defesa do Estado. Então é por isso que nós estamos vivendo isso. E também precisamos dizer do grupo criminoso que tomou conta do Estado, o governador preso, secretário de saúde preso, uma polícia que precisa não só combater o criminoso que está do lado de fora e não enxerga também o criminoso que está do lado de dentro. Então veja como essa polícia pode operar com um chefe de Estado como esse, por exemplo, como o Sérgio Cabral. Vamos destrinchar um pouco. Você falou coisas aí que realmente é para deixar a gente estarrecido. E tem muitos dados aí, só nessa tua primeira análise aí. Pelo que você falou, a questão transnacional, ou seja, essa questão que não é só do estado do Rio, a gente vê que a criminalidade é grande também em outros estados, em outras capitais, mas você falou aí de uma certa conivência de setores
do governo federal ou até de setores dos 3 poderes do legislativo em relação à questão da criminalidade? Você acha que há envolvimento? Porque você falou aí que há setores que defendem a legalização né, do uso de drogas, maconha, né, mais especificamente, e também há setores que foram defensores da questão do Estatuto do Desarmamento. O que você está dizendo é que você acha que por trás dessa defesa de legalização da droga e do Estatuto do Desarmamento pode haver envolvimento de políticos com a criminalidade? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. É só a gente reparar, por exemplo, lá atrás, o deputado federal do Pará, por exemplo, ele foi preso, né, o homem da motosserra e outros tantos envolvidos com essa questão de tráfico de drogas. E da mesma forma, o que acontece? Existe uma visão ideológica também do continente, que todo mundo conhece as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tentam tomar o poder, as Farc, né, as Farc, e ela está presente na Colômbia, gerou uma guerra profundíssima e isso fez com que a presença americana aumentasse, né, os agentes americanos no território da América Latina, notadamente na Colômbia, com bases e tudo. Então, nós não podemos negar que a droga financia a operação ideológica de esquerda. Nós temos na Venezuela hoje também, né, essas forças paramilitares vinculadas a toda série de contrabandos, tráfico de drogas e rotas. Nós temos no Caribe, por exemplo, todo o controle dessas vias de passagem através de enorme força, vamos dizer assim, de organizações criminosas que fazem com que o tráfico seja extremamente ativo ali, pedágio sobre uma série de produtos. Então, é uma situação extremamente conflituosa e isso não chega para a opinião pública, não chega na opinião pública. Então, nós temos no Peru também isso, nós temos na própria Bolívia, né, que não precisa dizer que cresceu, inclusive, a produção da folha de coca. Então, o Brasil, por exemplo, se tornou não só uma grande rota, tanto para a África quanto para a Europa, e também, vamos dizer assim, mexe entre primeira e segunda, oscila, melhor dizendo, primeira e segunda posição de maior consumidor de cocaína do mundo. O mercado de cocaína do mundo fatura 100 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro estaria irrigando os setores políticos? Ele irriga todos os setores, da economia. Isso é estarrecedor, né? Ele usa, por exemplo, qual é o sistema de lavagem de dinheiro se não o sistema financeiro? Conhece algum outro? Nenhum de nós conhece. Então, quer dizer, nós precisamos entender o que está por trás desse crime. É uma coisa extremamente complexa. Não é simplesmente uma UPP numa determinada comunidade que vai combater isso. Ao mesmo tempo, uma questão que não se enfrenta, que não é falada, que se você tem um mercado, né, porque você tem um consumidor, claro, e esse consumidor potencializa o mercado do crime agindo livremente. As leis brasileiras são extremamente lenientes em relação ao usuário. O mercado no Rio de Janeiro, vou te dar um outro dado, cidade, é R$1 bilhão por ano. 1 bilhão. E você entra aí, fornecimento de armamento, você entra manutenção desse armamento, você entra munição desse armamento, você imagina o que não significa essas áreas, esses poderes, as rocinhas, né, da vida, os complexos do Alemão, o que isso não gera de grana, o que isso não dá, vamos dizer assim, de força financeira, não só no campo, eu diria, para aquelas regiões e para aqueles grupos que operam do ponto de vista criminoso, mas aquilo que também gravitam em torno disso. O que você está traçando é um cenário realmente estarrecedor, porque se você for parar para pensar, o que a gente tem visto nesses últimos dias em relação à questão de denúncias políticas e tudo isso que está sendo operado pela Lava Jato, né, está sendo investigado pela Lava Jato, a gente vê o seguinte: primeiro, uma questão política, quadrilhas que se auto-intitulam como partidos no poder e em conluio com empresas, né, grandes empresas, empreiteiras ou grandes empresas como a JBS, tomaram o poder
né, estão no poder, se mantêm no poder através desse conchavo entre políticos corruptos e empresários corruptores, para que a coisa aconteça e parte desse dinheiro que nós pagamos de imposto vá para o bolso dessa gente. O cenário que você está traçando agora é que existe uma ligação desse tipo de crime, o crime político, um crime de natureza política, com outro crime que é o crime de natureza comum, o tráfico de drogas, todas as mortes e todos os crimes que acontecem em volta desse mercado. Ou seja, os dois setores que hoje transformaram a vida do brasileiro no inferno, eles estão ligados. Porque antes, pelo menos pelo que a gente vê nas notícias, na televisão, são coisas estanques, são coisas separadas. Você está traçando agora para a gente um cenário que eu nunca tinha parado para pensar, que é uma ligação direta, não é nem um cabo de ligação, uma via expressa ligando esses dois setores. É pelo seguinte, as rotas são as mesmas. Aquilo que passa, por exemplo, 1 quilo de presunto roubado numa carga, é a mesma rota, é o mesmo veículo que passa o quilo de cocaína. Então você vê, por exemplo, esses feirões aí de cargas, né? Que estão roubando, quer dizer, aquilo é o mesmo sistema. Quem protege esse sistema e que dá garantia, a possibilidade de existir esse crime de receptação e venda desses produtos, né? No caso o roubo em si e a receptação através daqueles que compram, é o mesmo grupo de tráfico que mantém a estrutura do crime local. Não, sim, até aí a gente consegue ter essa noção e a gente acompanha pelos noticiários, mas que isso, de certa forma, está ligado ao que está acontecendo em Brasília com a questão dos políticos que defendem a legalização de drogas, a questão do desarmamento, etc. e tal, isso já é uma ligação que a gente não costuma fazer e a gente não vê os meios de comunicação fazendo. Eu vou te dar um exemplo. As Farc, ela participa do Foro de São Paulo, um foro criado pelo Partido dos Trabalhadores, e é o representante do narcotráfico. Terrorismo, né, do narcotráfico presente no Brasil. A Polícia Federal nunca prendeu um. Os representantes dele vêm aqui, falam nos fóruns de São Paulo e ninguém prende. São representantes efetivos, não estou dizendo que é representante político, entendeu? Essas coisas, né? São pessoas ligadas ao tráfico internacional de drogas. E que veio ao território brasileiro com uma tranquilidade tremenda, pelo menos vinham, né? Você tocou num ponto aí que eu quero falar no nosso próximo bloco, o nosso tempo nesse bloco já terminou, que é essa questão, a gente estava falando aí da feira de Acari, dessa questão da receptação de roubo de carga, né, que a gente viu essa semana, que é um problema sério. Eu quero falar com você sobre isso no nosso próximo bloco do programa Ponto Final. A gente volta já.